semifinais dos estaduais encaminhadas. Teremos clássico Repá no Pará, teremos Grenal no Gauchão, teremos um possível Fla-Flu no Rio, mas temos muitos times grandes de Série A eliminados nos campeonatos estaduais. Vamos ver a fase decisiva dos estaduais dos clubes da Série A agora, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Teremos clássico Repá no Pará, mesmo com o Remo poupando muitos jogadores, com o Paysandu tendo dificuldades, teremos o clássico Repá, teremos Grenal também, Grêmio se classificou aí com polêmica, temos Fla-Flu encaminhado, teremos Corinthians e Palmeiras nas semifinais do Paulistão. Vamos falar dos times grandes que passaram para as fases decisivas dos estaduais e aqueles que foram eliminados e, ó, vão perigar no Campeonato Brasileiro, tá? Você está no Torcedorismo, seja bem-vindo aqui. Eu me chamo Diogo Cunha. Se inscreve no canal, deixa sua curtida aí, é muito importante a curtida para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, começando aqui pelo Campeonato Baiano, cara, nós tivemos a última rodada da fase classificatória. O Vitória venceu o Galícia por 3-0. O Vitória ainda precisava, né, confirmar esses 3 pontos para ficar pelo menos com a segunda colocação e assim evitar o clássico Bavi já nas semifinais. Então o Vitória passou o carro no Galícia, o Bahia já estava classificado, já havia vencido o Atlético da Bahia, né? E o Bahia é o único time invicto do campeonato. O Vitória chegou a ter uma derrota que foi justamente para o Bahia, né? O Vitória perdeu o Bavi no Barradão e essa é a única derrota computada por Vitória nessa temporada. Então, no Campeonato Baiano, obviamente, né? Nas semifinais estão definidas, semifinais em jogos únicos. Teremos Bahia contra Juazeirense, que mudou o seu escudo, Vitória e Jacuipense. Então são as duas semifinais, jogos únicos. Se tivermos empates, os 2 jogos irão para os pênaltis, caso o empate permaneça após os 90 minutos. Então, Vitória e Bahia, franco favoritos aí, os dois são bastante favoritos aí a fazerem mais um Bavi na final única do Campeonato Baiano, beleza? Então teremos aí o Campeonato Baiano sendo decidido em uma final única. O time de melhor campanha vai decidir em casa. Então o Bahia, caso vá para a final com Vitória, a final será na Fonte Nova. Os dois fazendo ali a obrigação deles, né? O Campeonato Baiano atualmente tem somente Vitória e Bahia que jogam em nível alto, né? Seja até de Série B para cima, né? Então só temos Bahia e Vitória. No Campeonato Carioca, tivemos os primeiros jogos das semifinais aí. O Flamengo venceu por 3-0 o Madureira, só que assim, o Flamengo foi vaiado, tá? Foi chamado de time sem vergonha pela torcida. O Flamengo não faz um bom início de campeonato, mesmo vencendo por 3-0, fazendo a sua obrigação. A torcida protestou, Maracanã estava vazio, sem um bom público. A torcida do Flamengo já tá por aqui com as derrotas do time. E o Flamengo vai muito pressionado para o segundo jogo da Recopa Sul-Americana, né? O Flamengo que perdeu pro Lanús o jogo de ida, a torcida já demonstrou que, meu irmão, se perder vai dar ruim. Mas o Flamengo tá na final do Carioca, tá? Já podemos cravar que o Flamengo vai pra final do Carioca. Depois desses 3-0 aqui, então fica mais óbvio ainda. O Flamengo já é o primeiro time na final do Campeonato Carioca. E na outra partida tivemos ali um clássico, Vasco e Fluminense. Tivemos coisas decisivas aqui, tá? Primeiro o Fluminense venceu, né? O Vasco com o gol de Kevin Serna, mais uma jogada ensaiada do Fluminense, que deu muito certo. O Fluminense vem ensaiando boas jogadas que estão resultando em gols. Porém, teve uma jogada ensaiada nesse jogo aqui que foi ridícula do Fluminense. O Fluminense, com uma falta perigosa a seu favor, foi fazer uma jogada ensaiada, não deixou nenhum jogador na sobra. Resultado, contra-ataque mortal do Vasco sem nenhum defensor do Fluminense. E o Bernal teve que fazer uma falta, foi expulso no início do segundo tempo ali. O Fluminense ficou com um jogador a menos, praticamente ali meia hora, 35 minutos com um jogador a menos, e aí o Vasco pressionou mais, mas sem muita efetividade, tá? O Fluminense foi melhor na partida. No primeiro tempo, principalmente, o Fluminense poderia ter aberto 2-3-0, que não seria um absurdo. E Fernando Diniz foi demitido. Essa é a maior intercorrência pro decorrer da temporada, tá? Fernando Diniz foi demitido e o Vasco agora tá buscando um novo treinador. E, cara, tem grandes chances do Vasco melhorar agora com um novo treinador. Porém, amadorismo, mais uma vez, do futebol brasileiro. A diretoria do Vasco gastou aí milhões, acho que 15 milhões de dólares para trazer os reforços nessa janela. E todos, né, praticamente todos os 6 reforços que o Vasco trouxe, 4 foram pedidos de Fernando Diniz, né? Ou seja, montaram um elenco para o Fernando Diniz, para o estilo de Fernando Diniz, que você já sabe que é peculiar, é único. Gastaram dinheirão para trazer os reforços que o Diniz pediu, Brenner, por exemplo, né? Saldívia,
né? E aí agora demitem o cara e trazem um treinador que vai ter que se adaptar a um elenco de Fernando Diniz, né? Mas o Fluminense é favorito. Esse jogo foi no Newton Santos, porque o Vasco não pode mandar jogos em São Januário clássicos com torcida dividida. E o próximo será no Maracanã, caso do Fluminense. Mas que o Vasco também já está bastante acostumado a jogar e é também torcida dividida, tá? Mas o Fluminense, aí com a sua classificação encaminhada, poderemos ter Fla-Flu mais uma vez, né? 2020 foi Fla-Flu, 21 foi Fla-Flu, 22, 23, aí 25 e agora podemos ter 26 Fla-Flu na final do Carioca de novo, meu camarada. No Campeonato Catarinense temos a Chapecoense na primeira divisão, que ela havia perdido o primeiro jogo pro Brusque, mas rebocou o Brusque na Arena Condá. Walter Clark, Jean Carlos e Igor Meritão fizeram os 3 gols da Chape da virada. E a Chape vai enfrentar na final a sensação do futebol catarinense, o Barra, atual campeão da Série D. Chegou à final do Catarinense. Que trabalho faz o pessoal do Barra? Trabalho impressionante. Não vai ser fácil para a Chapecoense, tá? O Barra tem um time muito bem treinado. Chatinho demais o time do Barra. Os caras aí estão em dia com os treinamentos aí. Um clube bastante organizado. Vem forte para essa Série C, inclusive nessa temporada. E vai dificultar a Chapecoense, mas a Chape é bem favorita. Ali a diferença técnica é grande. Porém, a organização do Barra pode superar um pouco essa diferença técnica. A Chape fez a sua obrigação e chegou à final do Catarinense, o único time de Santa Catarina que está na Série A, né? Então, no Campeonato Gaúcho, cara, quase tivemos uma surpresa aí, tá? O Inter rebocou o Ipiranga, meteu 7-0 no agregado. O Grêmio estava sendo eliminado pro Juventude. O Juventude estava vencendo o jogo. Quando aos 25 do segundo tempo, lateral para o Grêmio, aquele lateral que o jogador cobra na área. E, meu irmão, inacreditável o Bandeira não ter mandado esse lateral voltar. Não, cara, o jogador do Grêmio invadiu claramente o campo na hora da cobrança do lateral. Resultado, bate-rebate na área, sobrou pro Grêmio empatar o jogo, né? E aí foi o gol o vilão da partida, cara, me fugiu o nome. O Vieri, né? O Vieri fez o gol, foi pros pênaltis e o Grêmio passou nos pênaltis. Teremos Grenal no Gauchão. Primeiro jogo na Arena do Grêmio, segundo jogo no Beira-Rio. 2 times que estão começando mal a temporada, né? Não são times aí em alta. Não temos nenhum dos times da dupla Grenal em alta no futebol brasileiro. Os 2 começaram o Campeonato Brasileiro mal. Vamos ver. Pra mim é um jogo, uma final sem favoritos. Eu só vou relaxar e assistir esses Grenais aí que eu me amarro em assistir Grenal. No Campeonato Mineiro, cara, o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre, né? Fez ali a sua obrigação, chegou a abrir 2-0, venceu fora de casa. Bruno Rodrigues de volta ao Cruzeiro fez um dos gols. Cruzeiro venceu fora de casa, tá encaminhado. O Galo tomou o empate do América no finalzinho, 48 do segundo tempo. O Galo tomou o gol do América. O Dudu tinha aberto o placar pro Galo, mas o Galo no finalzinho tomou o gol do Yarlen. Yarlen, que pertence ao Botafogo, está emprestado ao América. Fez o gol aos 48 minutos do segundo tempo. E leva a decisão por Independência, né? Então o Galo tá perigando, hein? O Galo tá perigando também, tá fazendo um péssimo início de temporada. O Galo demitiu o Sampaoli e ainda não se ajustou. Então ainda não temos a definição dos finalistas do Campeonato Mineiro, tá? Poderemos não ter clássico. No Campeonato Paraense tivemos cara, vamos lá. Falar primeiro do Paysandu. Venceu o Castanhal, tá? Fez ali a sua obrigação, né? Conseguiu fazer o gol com o Ítalo, dominou ali o Castanhal, teve as melhores chances. No segundo tempo, diminuiu um pouquinho a intensidade do Paysandu, mas é um time bem montado, tá? O Paysandu é um time bem montado, vem crescendo ao longo dessa temporada no Campeonato Paraense. O Paysandu vai fazer a final com o Remo e vai ser... A gente já viu no primeiro repado da temporada que o Paysandu foi melhor no primeiro repado da temporada, tá? Então, tudo bem que o Remo poupou seus jogadores, mas o Paysandu foi melhor naquele repá. Então, mesmo o Paysandu estando na Série C e o Remo estando na Série A, esse é um dos maiores clássicos do Brasil. Então, acaba que o clássico diminui um pouco a diferença técnica entre os clubes, tá? Até porque o Remo, nesse jogo contra o Cametá, meu irmão, chegou a estar perdendo por 2-0, virou no segundo tempo, tá? Isso aqui foi um jogo estranho. O Remo foi melhor, teve muita chance no primeiro tempo, tá? Chegou a ter um pênalti, o Iago Pikachu perdeu, né? O João Manuel, né? Do goleiro do Cametá. Ele defendeu a cobrança de pênalti do Iago Pikachu e no finalzinho o Kaique Almeida, logo depois do pênalti, né? O Kaique Almeida foi recuar pro Marcelo Rangel
e fez o gol contra, né? Ridículo gol que o Kaique Almeida, que não começou bem essa temporada, foi muito bem na Série B, não começou bem essa temporada, acabou fazendo um gol contra. Se começou o segundo tempo, o Cametá logo abriu 2-0 no início do segundo tempo, e aí o Remo foi subir a montanha para tentar a virada do jogo, e foi aos pouquinhos, né? Foi aos pouquinhos fazendo a virada. Até o João Pedro marcou, o Carlinhos marcou, até que no finalzinho o Patrick de Paula, no chute de fora da área, fez o gol da virada e colocou o Remo na final. Então teremos 2 clássicos repá nessa temporada. Aproveita, meu irmão, porque vão ser os últimos 2 repá aí do ano, tá? Então teremos Remo e Paysandu, Paysandu e Remo. Não faz muita diferença porque os 2 jogos vão ser no Mangueirão, torcida dividida. Então vão ser 2 grandes clássicos. Nós acompanharemos aqui no Torcedorismo. Teremos inclusive live pós esses jogos aí. Então vão ser 2 jogos na final do Paraense, 2 clássicos aí, mais uma vez, pela terceira vez seguida, os 2 decidindo aí o título paraense, tá? No ano passado ficou com o Remo, em 2025 foi Remo, em 2024 foi Paysandu, é o tira-teima agora em 2026. No Campeonato Paranaense, os 2 clubes da Série A foram eliminados, tá? Curitiba jogou com seus titulares e foi eliminado nos pênaltis para o Operário, Fantasma, atual campeão, e o Londrina eliminou os reservas, né? Os aspirantes do Atlético Paranaense, o Atlético que usou os aspirantes, mas em determinado momento, inclusive nessa partida aqui, botou o Viveiros, né? Botou o Leozinho, botou o Zapelli, botou o Mendonça, botou o Julimar. Os titulares estavam no banco, chegou a colocar o João Cruz. Perdeu um pênalti no primeiro tempo aqui e acabou resultando na eliminação dentro da Arena da Baixada. Então, os 2 times de Série A estão eliminados aqui no Campeonato Paranaense, mais uma vez, né? Ano passado a final foi Operário e Maringá, e dessa vez vai ser Operário e Londrina. O Operário tentando fantasma, tentando bicampeonato consecutivo, mas a decisão vai ser no Estádio do Café, tá? O Londrina teve melhor campanha e por isso tem a vantagem de decidir na sua casa. O Londrina que também é um time de segunda divisão, os 2 times estão na segunda divisão, a final será Londrina e Operário. E no Campeonato Paulista, pra gente encerrar, cara, já tínhamos aí a eliminação do Mirassol, né? O Mirassol já havia sido eliminado na primeira fase, não chegou nem no mata-mata, clube de Série A. E agora, nas quartas de final, nós tivemos o Bragantino eliminado para outro clube de Série A. São Paulo eliminou o Bragantino. O Palmeiras rebocou o Capivariano, fez a sua obrigação. O Corinthians foi na emoção, empatou no finalzinho. E Hugo Souza brilhou nos pênaltis mais uma vez, conseguiu colocar o Corinthians nas semifinais. E o Santos de Neymar, com erro de Neymar no primeiro gol do Novo Horizontino, Santos está eliminado. Santos levou um gol no finalzinho do Novo Horizontino e caiu nas quartas de final. O começo de ano do Santos é lamentável, muito ruim. E vai ter Santos e Vasco na próxima rodada do Brasileirão, tá? Então, estamos na fase de semifinais também, jogo único, teremos Novo Horizontino e Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Muita gente aí querendo um Palmeiras e Corinthians, mas o Palmeiras e Corinthians é mais possível na final a partir de agora, né? Até porque o Corinthians enfrenta o Novo Horizontino e o Palmeiras recebe o São Paulo. É jogo único também, mas o Novo Horizontino, meus camaradas, olho no Novo Horizontino, porque pode complicar a vida do Corinthians. E aí a final será em 2 jogos, tá? Então poderemos ter Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Novo Horizontino, São Paulo e Corinthians ou São Paulo e Novo Horizontino. Qual time será campeão no seu estado? Comenta aí no seu estado qual vai ser o campeão nessa temporada do estadual. Se inscreve no Torcedorismo. Teremos live dos campeões aqui lá no dia 8 de março. Então quero você participando dessa super live dos campeões. Te espero lá. Tamo junto. Valeu e falou.